Hoje é o grande dia. O dia que o Senhor nos deu 25 anos de existência oficial da Igreja Orla Sul. Vocês ouviram o Gai falando que, na verdade, a igreja começou na casa deles, né? Na casa da missão, International Mission Board, que eles eram ligados a essa missão e que tinha um apartamento ali no Jardim Botânico, e foi na sala desse apartamento que começou a nossa igreja, ainda em 98. Em 99, a igreja foi estabelecida. Ao longo desse mês, né, como eu comentei, nós temos ouvido depoimentos de como a igreja impactou a vida de pessoas. Ouvimos aqui o Garay falando, ouvimos o pastor Euclides, ouvimos os vídeos, mas também recebemos palavras com orientações bíblicas. Tanto na forma como olhamos para o passado, quanto na forma como aproveitamos as promessas de Deus no futuro. Não foi intencional que houvesse essa distribuição de abordagem ao tema. A cada pregador foi apenas entregue o tema, Deus presente, um presente de Deus, e foi pedido que cada um buscasse em Deus a inspiração para nos abençoar. Mas houve essa distribuição. Alguns olharam mais para o passado de uma forma mais pessoal, outros olharam mais para o futuro. E mais interessante ainda é que essa distribuição acabou acontecendo também no horário das celebrações. As celebrações da manhã foram mais intimistas, foram buscando uma reflexão sobre a experiência de ser igreja, e as mensagens da noite foram mais proativas, buscando como aplicar essa presença de Deus às nossas vidas. Olhar para trás com gratidão, olhar para frente com esperança. Aí eu pergunto para você, a sua vida já foi impactada pelo seu relacionamento com essa igreja? Não precisa responder para mim, não. Pensa um pouquinho nisso. Como a sua vida foi impactada por essa igreja? Você tem algum motivo de gratidão por estarmos sobrevivendo há 25 anos, no meio de tantas dificuldades, de tantos desafios, de investirmos todo o nosso fundo de reserva na obra para fazer a reforma desse lugar, inaugurá-lo e 3 semanas depois entrarmos em pandemia? Valeu a pena? Pensa um pouquinho nisso. Então, se você tem motivos de gratidão, você está olhando para trás. Você está fazendo como o Salmo 90:12 nos diz. Você está buscando em Deus sabedoria para alcançar, buscando a direção de Deus para alcançar sabedoria. Mas a questão agora também é como receber o presente de Deus. É olhando para frente. Mas não apenas olhar para frente com esperança. É se perguntar, o que eu tenho que fazer para ganhar esse presente? Será que me cabe alguma coisa? A palavra de Deus diz que muitos de nós não temos porque não pedimos. E quando pedimos, ainda pedimos mal. Pedimos fora da vontade de Deus para nós. E como Ele nos ama, Ele não vai te dar uma coisa que vai te fazer mal. Pode ter certeza disso. E toda essa abordagem, essas diferentes abordagens, tanto olhando para trás em busca da gratidão, olhando para frente em busca do presente, tudo isso baseado no Salmo 90:12. Vamos ler juntos o Salmo 90:12? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Muito bem.
E agora então é a minha vez. Agora é a minha vez de buscar em Deus, ou melhor, já fiz isso antes, né? Mas trazer o fruto dessa busca para que possamos juntos buscar o presente de Deus para a nossa vida, a presença dele. E aí eu digo para você, em primeiro lugar, o principal presente de Deus é exatamente a presença dele. Olha só o que Isaías diz para a gente no capítulo 41, versículo 10. Esse texto tem muito a dizer para nós no momento que estamos vivendo, não é verdade? Não tema, pois estou com você. Vamos repetir essa frase? Não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Quando você se sentir sobrecarregado pelos seus desafios ou pela realidade que se impõe a você, lembre-se dessa promessa de Deus, porque é nas promessas de Deus que está o grande presente de Deus. Ele nos apresenta suas promessas para que nós nos voltemos para elas e ali encontremos esperança. Porque, meus irmãos, quando você perde a esperança, a sua vida perde o sentido. Por melhor que ela tenha sido no passado, por melhores que sejam as suas memórias, as suas lembranças, a esperança tem que permanecer viva e atuante o resto da sua vida, toda a sua vida. E é muito fácil perder a esperança. Muito fácil. Desses 25 anos que a nossa igreja tem de organizada, eu e minha família participamos de 23,5. A igreja, organizada no dia 22 de agosto de 1999, um ano e meio depois, fevereiro de 2001, chegávamos, eu e minha família, à Igreja Orla Sul. E pensando nessa... Eu teria muitos causos aqui para contar para você, mas eu vou te poupar disso. Quem me conhece sabe como é difícil eu me poupar de contar causos. Mas nós temos outras coisas a fazer aqui, certamente mais interessantes. Então, quando eu estava pedindo a Deus uma direção do que eu deveria trazer para compartilhar contigo, eu, obviamente, me lembrei do Salmo 90:12. Óbvio. E me lembrei de quem foi seu autor, Moisés. E aí, talvez por isso, talvez também porque Moisés está embutido na nossa próxima série de mensagens da Terra Prometida, eu acabei buscando em Moisés uma inspiração para a mensagem, a palavra que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Por quê? Porque uma característica marcante da presença de Deus, esse presente em nossas vidas, é o acolhimento e a inclusão de peregrinos que estavam sozinhos e muitas vezes em fuga, como foi o caso de Moisés, que nós veremos aqui agora em Êxodo. Então, se você tem uma Bíblia em mãos, seja no seu aplicativo, no celular, ou em papel, né, o método tradicional, nós temos algumas Bíblias ali, se você quiser acompanhar também. E enquanto você abre a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, para olharmos um pouquinho para a experiência de Moisés e buscar uma identificação com ela, eu quero te perguntar, você já se viu sozinho? Você já se sentiu abandonado? Não vou pedir que você levante a mão não, tá? Porque isso pode ser constrangedor.
Pessoas casadas, às vezes, pessoas casadas há muitos anos se sentem sozinhas. Não conseguem se comunicar com o seu cônjuge. Às vezes, pessoas casadas há muitos anos são efetivamente abandonadas. Às vezes, a gente tem que fugir. E aí cabe uma reminiscência, antes de lermos o texto. Eu falei que eu não ia contar causos, muitos, mas um pouquinho cabe. Eu e minha esposa servíamos numa outra igreja já há uns 14 anos. 13, para ser mais exato. Fevereiro de 88 a fevereiro de 2001. Eu gosto de números, de datas principalmente. 13 anos servindo naquela igreja. Mas, num dado momento, a interpretação da realidade começou a divergir. E sentimos que o nosso tempo ali tinha acabado. E ficamos por 3 anos orando e pedindo a Deus uma direção do que deveríamos fazer. E continuamos servindo fielmente, sem falar com as pessoas de como estávamos nos sentindo. Até que um dia nós ouvimos falar de uma igreja que estava sendo plantada no Leblon e que se chamava Orla Sul. E nós fomos lá. Gai e Helena nos receberam. Eles nos acolheram. E nós nos tornamos muito mais do que apenas frequentadores. Rapidamente nos envolvemos com as atividades da igreja e ela se tornou a nossa nova família espiritual. Deixamos muitos amigos para trás, alguns ainda são nossos amigos até hoje. Nos reunimos, nos encontramos com alguns desses amigos até hoje. Não tentamos trazer nenhum dos nossos amigos junto conosco. Não temos esse hábito. E com Moisés aconteceu algo parecido. Todo mundo conhece a história de que Moisés era judeu, filho de uma judia, e para não ser morto, foi colocado num cesto no rio, foi encontrado pela filha de Faraó e durante 40 anos cresceu na corte do Faraó, né? Com o status de filho da filha do Faraó. Um belo dia, a Bíblia não diz exatamente como nem porquê, ele resolveu assumir a sua identidade como hebreu e se meteu nos negócios de capatazia, né? Negócio de cuidar de escravos. Se meteu nos negócios, matou um egípcio e depois fugiu. Fugiu porque ele sabia que iria pagar um preço, por isso resolveu fugir. Então, sintetizei aqui a base e vamos para o versículo 15, que eu vou ler para você. Faraó procurou matar Moisés por conta do que ele tinha feito, né? Mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho do seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Já chegou servindo, né? Quando nós chegamos na Orla Sul, o Gai dizia, a porta de entrada da Orla Sul é o serviço. O que é que você vai fazer? A gente tem que reativar isso, né? Ainda que temos bastante gente aguerrida no serviço, mas vamos botar todo mundo para trabalhar. Já chegou servindo Moisés. Versículo 18. Quando as moças voltaram para o seu pai, Reuel, também chamado de Jetro, este lhes perguntou, por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam, um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai delas. Porque o deixaram lá. O cara é bom, traz o cara para cá.
convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. E este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, que significa estrangeiro, exilado, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Moisés foi acolhido por Jetro, passou a fazer parte da família dele, a ponto de se casar com uma das suas filhas, filha do sacerdote daquele clã. Semelhantemente, a forma, guardadas as devidas proporções, de como eu e minha família fomos recebidos, acolhidos, integrados à família Orla Sul. Moisés estava em fuga porque tinha feito algo errado. Nós não estávamos fugindo de nada, mas nós tínhamos deixado uma relação de muitos anos para trás. Estávamos peregrinando em busca de uma nova família. E a Orla Sul nos recebeu. Essa é a principal característica da nossa igreja: o acolhimento. E ser acolhido foi algo tão importante para Moisés, que ele foi inspirado por Deus a colocar esse princípio na própria lei. Acolher é lei, é obrigação, mas tem que ser feita com amor. Esse foi tá vermelho, um presente. Estamos com problemas de desgaste de pilhas. Eu acho que é muita energia. Aí a gente bota a mão no microfone, vai tudo embora. A energia da pilha vai toda embora. A gente está sugando a energia das pilhas aqui. Não fiquem chateados com isso, faz parte. Esse foi o presente de Deus na nossa vida, assim como ser acolhido na família de Jetro foi um presente de Deus na vida de Moisés. E vejam, não vou projetar, mas está em Levítico, capítulo 19, versículo 33 a 34. Quando um estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês será tratado como um natural da terra. Amem-no como a si mesmos. Lembram de Jesus falando isso? Amar o outro como a si mesmo? Gente, está em Levítico. E tem gente que não lê o Antigo Testamento, achando que não, está ultrapassado. Gente, não tem nada no Novo Testamento que não esteja no Antigo. É uma continuação. Cuidado com pessoas que querem jogar fora o Antigo Testamento da Bíblia. Cuidado. Cuidado. Quando você começa a tirar os textos dos seus contextos, costuma ser pretexto para alguma coisa inominável. Muito cuidado com isso. Amem-no, o estrangeiro, como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Mas isso significa que o estrangeiro era integralmente aceito como membro da família de Deus, com todos os direitos e deveres? Não. O estrangeiro tinha que ser acolhido, bem tratado, mas não fazia parte da família de Deus. Não estava debaixo da promessa de Deus para o seu povo escolhido. Porque, para fazer parte da família de Deus, é necessário assumir um compromisso que muita gente se esquece de fazer. Então vive, e vive muito bem como estrangeiro, inclusive aqui na nossa igreja, mas não assumiu o compromisso. E, portanto, não é parte integral da família.
De que compromisso eu estou me referindo? Ainda em Êxodo, capítulo 12 agora. Leis sobre a participação na Páscoa. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: estas são as leis da Páscoa, nenhum estrangeiro poderá comê-la. Ué, está havendo uma contradição aqui? Levítico está entrando em contradição com Êxodo? Absolutamente. Como eu costumo dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é você receber bem, a pessoa ser acolhida, andar contigo. Outra coisa é ser seu irmão. Deus inspirou Moisés a criar a cerimônia da Páscoa para representar o pertencimento à família de Deus. Era um símbolo. No início de cada ano, na cerimônia da Páscoa, cada família sacrificava um cordeiro e o sangue daquele cordeiro era aspergido nos umbrais das portas para proteger aquela família do anjo da morte. E Jesus veio como o cordeiro da Páscoa, aquele que foi sacrificado para que o seu sangue encobrisse os nossos pecados, os seus pecados. O simbolismo, o paralelismo aqui foi colocado pelo próprio Jesus, porque a última ceia, a assim chamada última ceia, foi justamente uma celebração da Páscoa. E lá Jesus disse: eis aqui o cálice da nova aliança. A antiga aliança tinha como símbolo a circuncisão. Tanto que o texto diz, vejam, o escravo comprado, continuando, né? Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado. Depois de passar pelo ritual de integração ao povo escolhido. Era um ritual, era um símbolo de uma aliança. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário, o estrangeiro, o trabalhador contratado, dela não comerão. Mas isso não é exclusivismo? Poderia ser considerado assim, mas continuemos. Qualquer estrangeiro residente entre vocês, aquele que é bem acolhido e é recebido, se quiser celebrar a Páscoa do Senhor, se quiser, não é obrigado. Não é obrigado. Pode continuar como estrangeiro, sendo bem tratado. Ninguém é obrigado a assumir um compromisso com aquela família espiritual. Não é obrigado. Mas, se quiser, terá que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família. Então, passando pelo mesmo ritual que todos os hebreus tinham que passar, poderá participar igualmente a um natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar da Páscoa. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Sim, o estrangeiro residente, se não circuncidado, não poderia participar da Páscoa. Mas o natural da terra, se não se circuncidasse, também não poderia. Isonomia. Isonomia. O que vale para um, vale para o outro. A circuncisão era o símbolo da aliança. Participar da Páscoa era um símbolo de entrar no gozo da promessa de vida para aqueles que fazem parte do povo de Deus. Portanto, apesar do estrangeiro ter de ser acolhido e bem tratado, ele permanecia como estrangeiro. Ele não era membro da família, até que voluntariamente aderisse à aliança. Não, eu creio no Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
e mesmo sendo egípcio, mesmo sendo assírio, ora, o marido de Batseba não era judeu, era um hitita. Então, havia pessoas de outras etnias que faziam parte daquele grupo, que eram perfeitamente aceitas. Porque as promessas de Deus, esses presentes que buscamos, elas dependem de você fazer parte da família de Deus. As promessas são para todo aquele que crer. E se você crê, você se compromete. Esse é o princípio. E seguindo esses mesmos princípios de acolhimento e inclusão, nossa igreja acolhe e trata bem qualquer um que decidir caminhar conosco, mesmo sem fazer o compromisso. Vai ser sempre bem recebido. Venha como estiver. Mas nós cremos que para que você possa entrar no gozo pleno das promessas de Deus para a sua vida, em primeiro lugar, você precisa estabelecer um compromisso com Deus. Porque Jesus disse que aquele cálice que ele estava distribuindo, naquela última celebração da Páscoa, que ele estava participando com os seus discípulos, era o cálice da nova aliança. Hoje, o símbolo da aliança com Deus não é mais a circuncisão. O símbolo é o batismo. Há controvérsias, eu sei, tá? Mas nós somos batistas e a gente interpreta dessa forma. Então, para nós, o símbolo é o batismo, em que voluntariamente a pessoa vai lá e se declara filho de Deus, nascido de novo na família de Deus. E essa pessoa, então, que primeiro deu um passo de fé, crendo que Jesus Cristo realmente morreu pela vida dela, é o primeiro passo de fé que tem que ser dado. Uma pessoa pode frequentar a nossa igreja e não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Ué, pode. Ninguém vai impedir. Mas ela vai ter acesso pleno às promessas de Deus? Não. Porque se não crê que Jesus Cristo morreu por ela, várias das promessas de Deus simplesmente não têm efeito na vida dela. E por isso que de tempos em tempos nós lembramos dessa necessidade. Gente, tem que nascer de novo. E é assustadora a quantidade de gente dentro das igrejas que nunca nasceram de novo. Se consideram cristãos, mas são cristãos nominais. Nunca nasceram de novo. Fundamental nascer de novo para entrar no reino de Deus. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos. Ah, Leonardo, você está pegando muito pesado, está muito duro isso aí. Não está, não. Nicodemos, um dos principais fariseus, lá do Sinédrio, está lá em João capítulo 3, procurou Jesus. Mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino de Deus? O que eu devo fazer para fazer parte dessa família? Tem que nascer de novo. Da água e do Espírito. O Espírito nos leva a crer. E a água é a manifestação exterior da sua convicção interior. É a sua profissão de fé, como em algumas outras igrejas é feito. Então, esse é o primeiro passo. Aí você estabeleceu a sua aliança com Deus por meio do sangue de Jesus. O cálice da nova aliança, que é feita no sangue dele. Pode ficar por aí? Pode. Mas se você quer aprofundar o seu relacionamento com esta família, porque vejam, o reino de Deus é muito mais amplo do que a Igreja Orla Sul, do que a denominação batista. Existe salvação fora da denominação batista. Eu sei que há controvérsias, mas eu ouso afirmar isso.
É uma brincadeira interna, tá? Para quem não conhece, desculpe. Tem uma piadinha. Estou falando pouco. Então, vou aproveitar. O camarada morreu, foi para o céu. Aí, chegou lá no céu, São Pedro levou ele para passear, para conhecer o lugar, né? É um bom anfitrião. Oh, olha aqui o céu, tal. E como é que funciona aqui? Está todo mundo junto? Não, a gente já percebeu que o pessoal gosta de ficar em patota, então a gente deixa o pessoal ficar em patota, não faz diferença, não. Cada um está na sua patota. E aí a piadinha vai descrevendo as características de várias denominações. Eu vou poupar vocês disso. Mas, à medida em que o São Pedro estava mostrando lá, né, para o novo chegado, recém-chegado, né, as diversas áreas, eu não fazia parte de uma igreja, me mostra aí, me leva para conhecer tal. E, enquanto ele estava levando o camarada para conhecer, passou um sujeito correndo, bateu numa porta fechada, assim, abriu uma janelinha, olhou, e aí abriu a porta para ele, ele entrou. Aí ele continuou andando, tal, aí de novo passou um outro camarada correndo, bateu na porta, abriu a janelinha, entrou. Pô, legal, quem são eles? Aí São Pedro fala assim, esses são os batistas, eles acham que estão sozinhos no céu. Gente, eu já contei isso no seminário, tá? Nos dois, eu fiz os dois. Então, a gente tem que aprender a rir de nós mesmos, né? Agora eu sou batista, desde pequenininho. Então, você é filho de Deus, membro da família de Deus, quando você nasce de novo, pela fé, no sacrifício de Jesus. Mas você se torna batista, membro da Igreja Batista Orla Sul, quando você assume um compromisso com essa igreja. Quando você decide participar ativamente do sustento dessa igreja, do processo decisório. Domingo que vem a gente vai ter assembleia. A gente vai prestar contas do primeiro semestre, 2024, vai fazer um pequeno ajuste no nosso... meu Deus, fugiu a palavra. Orçamento, obrigado. Orçamento de 2024 ainda. E movimento de membros. Eu queria deixar como surpresa, mas me disseram que eu tinha que mostrar. Só que eu não sei para onde foi. Nós acreditamos, sinceramente, que se você quer aproveitar integralmente a experiência, o presente de Deus na sua vida, fazendo parte, você deve fazer parte de uma família espiritual, de uma igreja local. Salvação não depende disso. Mas para você ter pleno gozo de tudo o que o reino de Deus tem para você, segura para mim aqui, por favor. Você tem que vestir a camisa. Então, domingo que vem, na assembleia que teremos aqui pela manhã, algumas pessoas serão acolhidas como membros da Igreja Batista Orla Sul. Vão vestir a camisa da Igreja Batista Orla Sul. Você quer participar? É só vir me procurar, ou ao Anderson. Eu produzi um pequeno texto, assim, o que a sua igreja espera de você? Está lá. Não é nada demais, não. Você não precisa doar seu sangue. Mas você precisa doar seu tempo, que vale mais do que seu sangue. Sangue você produz mais, tempo não produz mais, não. Nós queremos mais do que a sua presença. E como disse Jao Tsai, nós queremos muito mais do que o seu dinheiro. O seu dinheiro é necessário, lógico. Quem é que vai pagar a conta de luz? Mas nós queremos os seus dons, os seus talentos, os seus sonhos, porque a gente quer sonhar junto. Olhar para o futuro na esperança daquilo que Deus tem preparado para nós. E diz a palavra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Foi essa a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Eu pensei, poxa,
Uma propaganda, né? É. De vez em quando tem que ser feito. E termino com esse versículo de Paulo aos Efésios. Vamos ler juntos? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Já tomou a decisão de se comprometer com a sua família e igreja? O que te impede? Domingo que vem, nós teremos assembleia. Assuma o compromisso. Una-se à família de Deus e receba o presente que Deus tem para você.